A série Adolescência traz uma pergunta que nos faz pensar o nosso papel de pais. Somos ou não somos responsáveis pelo que as nossas crianças fazem? Em minha opinião, sim. A família e a escola são totalmente responsáveis pelas crianças e precisam se implicar com elas. São os pais que compram o telefone celular e computador para os filhos e são os pais que veem que a criança está dia e noite capturada pela tela, por mais que eles tentem colocar limites. E é na escola que a criança passa a maior parte do tempo, é na escola que a criança faz amigos, desenvolve vínculos afetivos e sociais, se envolve em desavenças, resolve suas diferenças e conflitos e aprende a reconhecer e a lidar com a autoridade. Quando a criança apresenta comportamentos que, por se destacar, merecem ser interpretados ou não como um sintoma, a escola precisa informar aos pais. A escola é responsável por informar quando a criança vai bem e quando ela não vai tão bem assim. Na série, não há relatos que desabonem a criança, ao contrário, todos a elogiam e a sua inteligência. No entanto, mais do que inteligente, ele era uma criança sensível, que gostava de desenhar e ia na contramão daquilo que o pai valorizava, que era vê-lo se destacar nos esportes, chegando a virar o rosto para não vê-lo fracassar e não ter que se confrontar com a frustração que sentia ao ver que o filho não correspondia às suas expectativas. Se a criança estava com algum problema de comportamento ou de relacionamento social, esse não foi comunicado aos pais. E nessa esteira, a escuta cuidadosa da criança, que deveria ter sido feita pelos pais e pela escola, falhou. Para o pai, era confortável que ele ficasse no quarto e no computador, estabelecendo vínculos virtuais. Assim, ele não teria que se implicar com um filho que não correspondia àquilo que ele, pai, gostaria. Por essa razão, depois do fato consumado, o pai afirmava o tempo todo: mas entre o trabalho e a academia, eu fui um bom pai, não fui? Ele precisava se convencer disso, porque no fundo ele sabia que havia falhado. Por outro lado, o filho nunca desistiu do pai. Pediu que fosse o pai a acompanhá-lo durante todo o processo pelo qual passaria. Muito provavelmente, tudo o que o garoto fez, desde o momento que convidou a garota para sair, foi em busca do olhar de aprovação do pai. Queria que, de alguma forma, o pai se orgulhasse dele. Mas, infelizmente, ele calculou mal e as coisas deram muito errado. E tudo começou quando, capturado pela tela, na ausência do pai, só lhe restou ouvir um adulto, um outro qualquer, que falava para adolescentes uma teoria sobre machosfera, com a qual ele se identificou e se viu incluído. Em plena adolescência e com os hormônios à flor da pele, a possibilidade de se ver desprezado por 80% das garotas e ser condenado a viver sozinho, sem namorada, tornando-se um celibatário, o assustava. Essa situação se agravou quando foi desprezado pela garota de quem ele gostava e a quem havia convidado para sair. A garota o empurrou, derrubando-o no chão, e ele revidou nos mesmos moldes do pai, que teve um rompante razão de um problema qualquer. Dado ao seu descontrole e ao pouco conhecimento da sua força, terminou por matá-la. Ele sabia o que estava fazendo e das consequências do que estava fazendo? Muito possivelmente não, apesar de ter tomado cuidado de descartar as roupas depois do ato. Certamente sabia que havia feito algo muito errado, mas não algo que fosse irremediavelmente errado. As reações que ele teve diante da psicóloga boazinha, que ao mesmo tempo em que o seduzia com chocolate quente e marshmallows, o repelia com sanduíches com picles feitos por ela, demonstraram todo o estresse que ele estava sentindo. Inteligente que era, logo entendeu que dependia dele fazer a leitura correta do que a psicóloga esperava que ele dissesse e corresponder com as respostas certas ao jogo de sedução estabelecido por ela. Ele só entendeu a gravidade dos seus atos depois de algum tempo, no centro de reeducação, e foi com o pai e para o pai que ele quis falar. E ele se preparou para isso.
fez um enorme desenho com o rosto do pai, mandando uma mensagem subliminar. Veja, gosto de desenhar. Diante da revelação que ele iria se assumir culpado, mais uma vez o pai apresentou desviamento do olhar e, mudo, passa o telefone para a mãe, que sem querer viola a intimidade do menino com o pai, fazendo-o se sentir mais uma vez só. Será que de fato ele iria se declarar culpado ou ele estava uma vez mais apelando para o pai como se perguntasse: o que eu faço? Você ficaria feliz se eu dissesse que fui eu que fiz aquilo que está gravado? Aqui vale a pena lembrar que ele sempre afirmou o contrário. Enquanto isso, a família estava preocupada com a van pichada e se eles deveriam se mudar para evitar o bullying. E só diante da colocação da filha, vamos ficar, porque se mudarmos o problema cedo ou tarde vai nos acompanhar uma vez que ele está dentro de nós, eles decidem ficar e começam a se questionar se eles eram ou não responsáveis pelo que o filho havia feito. E a resposta da mãe foi contundente, contrariando inclusive a terapeuta do casal. Sim, porque ele é nosso filho.